O suave vestido azul esvoaçava ao redor do corpo de Helena Moore, como uma promessa sussurrada. Ela havia gasto 3 semanas de salário nele e horas escolhendo o penteado perfeito, tudo por esta noite. Travis lhe dissera que seria uma noite especial, algo que mudaria tudo. Helena acreditava com todo o coração que seria o segundo pedido de casamento, desta vez, do jeito certo. Da primeira vez, tinham ficado noivos em uma noite espontânea, com um anel modesto, mas Travis dissera que faria tudo da maneira certa, quando o momento fosse perfeito, e ela acreditava que essa noite era o momento. Ela conferiu seu reflexo no espelho do corredor do Hotel Marceline, um lugar tão antigo quanto caro, com pisos de mármore e lustres de cristal em cascata. Seu coração batia forte enquanto o elevador subia até o 18º andar, onde Travis havia reservado um quarto, o 1810. A mensagem dele dizia: "Encontre-me aqui, meu amor. Esta noite é o começo de tudo." Helena bateu na porta com um sorriso esperançoso, mas não foi o rosto familiar do homem que amava que apareceu. Em vez disso, um homem mais velho estava ali, cabelos prateados, olhos penetrantes, envolto em um roupão de seda. Seu olhar era descarado e deliberado. Bem, Travis tinha razão. Você é deslumbrante, disse ele, a voz áspera como cascalho. Entre, Helena. Temos a noite toda pela frente. Ela congelou. Desculpe, estou procurando Travis Bennett. Ele me disse para encontrá-lo aqui. Para ser preciso, disse o homem com um sorriso fino. Você é o presente que ele me prometeu em troca de um investimento. O nome dele, ela descobriria depois, era Victor Lang. 2 milhões de dólares não são baratos, mas olhando para você agora, diria que estou fazendo um ótimo negócio. A visão de Helena ficou turva. O quarto girava. Ela deu um passo para trás, a voz trêmula. Não, isso não é possível. Ele não faria isso. Você é tão ingênua, querida, disse Victor avançando para pegar seu braço. Ela recuou, mas ele continuou se aproximando. Ele me disse que você poderia resistir no início, mas que acabaria cedendo. Ela tremia. Não houve gritos nem cena, apenas instinto. Corre. Ela se virou, os saltos batendo no mármore enquanto corria pelo corredor. A voz dele ecoava atrás dela. Se você for embora, ele perde tudo. E você também. Ela não se importava. Nada importava mais do que fugir. Quando saiu correndo pelas portas do hotel, a chuva havia começado. A água fria misturava-se com lágrimas, encharcando seu vestido e colando-o à pele. Seus cachos arrumados desmoronaram em um emaranhado. Helena vagou pelas ruas, perdida, tremendo, com o coração despedaçado. Travis, o homem que prometera protegê-la, a vendera como uma mercadoria. E o pior, ela realmente acreditava que ele a amava. Ela não sabia por quanto tempo havia andado, ou até onde. Tudo o que sabia era que seus pés continuavam se afastando do pesadelo, do qual seu coração ainda não havia escapado. A chuva dançava pelas ruas de paralelepípedos do bairro francês, transformando a cidade em uma aquarela de sombras e luzes. Os saltos de Helena batiam suavemente a cada passo, seu vestido encharcado colando-se ao corpo como uma segunda pele. Travis a havia vendido, sem aviso, sem culpa. Ela achava que era esperta. Como pôde ser tão cega? Uma buzina de carro a despertou. Um SUV prateado freou bruscamente parando a poucos metros. O vidro se abaixou. Você está bem? Perguntou o homem. Sua voz era grave, um pouco rouca, mas não agressiva. Não havia pena, apenas sinceridade. Helena não disse nada. A chuva escorria de seu queixo até a blusa. Seus olhos, vermelhos e vazios, fixaram-se nos dele. Ele saiu do carro. Um guarda-chuva preto se abriu sobre os dois, protegendo-a da tempestade. Você não precisa falar, disse ele suavemente. Só não consegui passar por você e fingir que não vi. Ela olhou nos olhos dele, cansados, mas bons. Não julgavam,
Apenas compreendiam. Você tem para onde ir? Ela balançou a cabeça. Tudo bem. Ele tirou o casaco e o colocou delicadamente sobre os ombros dela. Sou médico, Julian Hart. Não quero te fazer mal. Só quero tirar você da chuva. Ela estremeceu, mas não se afastou. O casaco era quente, não só em temperatura, mas em segurança. Quanto tempo fazia desde que ela se sentia segura? Meu carro está ali, disse Julian. Se quiser, posso te levar até uma cafeteria aqui perto. É iluminada, quente, pública. Você pode ir embora quando quiser. Helena piscou, depois assentiu lentamente. O SUV era quente, impecável, calmo, como o homem que o dirigia. Julian não a pressionou com perguntas, sem olhares laterais, sem conversa fiada, apenas silêncio. O tipo de silêncio de que Helena precisava. Ela encostou a cabeça na janela fria, ouvindo a chuva bater suavemente no vidro. A cafeteria, Saint's Rest, ficava em uma esquina tranquila. As luzes âmbar e o cheiro de canela quase a fizeram chorar. Sentaram-se no canto mais afastado. Julian pediu chá de gengibre para ela, café preto para ele. Não perguntou seu nome, nem o que havia acontecido. Apenas ficou ali, às vezes empurrando um guardanapo para perto ou colocando a xícara ao alcance dela. Obrigada. Ela sussurrou finalmente, a voz vazia. Julian sorriu levemente. Não precisa agradecer. Ninguém merece ficar sozinho numa tempestade como essa. Helena olhou para cima. Havia algo na voz dele. Uma bondade não forçada, como se ele também soubesse o que era se partir por dentro. Você perdeu alguém? Perguntou ela, a voz seca como o ar do inverno. Julian assentiu. Minha esposa, 3 anos atrás. Foi de repente, e não disse mais nada. Ela também não perguntou. Algumas dores não precisam ser recontadas. Conforme o chá esfriava e a chuva amainava, ela finalmente disse: Meu nome é Helena. Julian encontrou seu olhar. Prazer, Helena. Pela primeira vez naquela noite, ela sorriu. De leve, por pouco tempo, mas de verdade. Talvez ela não estivesse completamente destruída. Talvez, nessa noite de traição e chuva, ela tivesse encontrado um pequeno e silencioso pedaço de paz. Helena não voltou imediatamente para casa naquela noite. Ficou no Saint's Rest Café até quase meia-noite, quando Julian finalmente a levou até a casa dos pais, na periferia sul da cidade. Ela falou pouco durante o trajeto. Ele não insistiu. O que compartilharam foram apenas olhares tranquilos, um leve aceno e um simples boa noite. Na manhã seguinte, acordou no quarto da adolescência, com as paredes ainda decoradas com pinturas e poemas que criara na juventude. Tudo estava igual, menos ela. A ferida da noite anterior ainda ardia, mas o que mais a confundia era isso. Ela não pensava apenas em Travis. Ela lembrava dos olhos de Julian. O casaco dele ainda estava pendurado na cadeira, colocado ali cuidadosamente por sua mãe. Cada vez que passava por ele, olhava como se fosse um estranho símbolo de sobrevivência. Não de amor, nem de esperança, ainda não, mas a prova de que alguém apareceu quando ela mais precisou, e não a deixou desmoronar. Durante a semana seguinte, Helena não saiu de casa, ela evitava as redes sociais, não respondia às mensagens. Travis ligou dezenas de vezes. Ela desligou o celular. Nenhum pedido de desculpas poderia consertar o medo e a humilhação que a consumiam dia após dia. Uma manhã, sua mãe lhe entregou a correspondência. Entre as cartas, havia um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, sem remetente. Dentro havia um livro antigo, edição de janeiro de 1978. O mesmo que ela havia chamado de seu primeiro amor na literatura, durante uma conversa passageira na sala de aula. Não havia bilhete, apenas uma leve impressão digital na capa. Helena encarou o livro, o coração batendo forte. Seria ele? Seria Julian? Nos dias que se seguiram, mais pequenos presentes chegaram.
Um ramo de lavanda seca, um marcador de couro com uma estrela entalhada, um cartão postal com uma citação de Emily Dickinson. Nenhum nome, mas ela sabia. O instinto sussurrava. Só uma pessoa poderia ter escolhido coisas tão pequenas e perfeitas com tanto cuidado. Não Travis. Nunca Travis. Alina voltou a escrever. Não para mais ninguém. Apenas para si mesma. Entradas de diário, cartas para seu eu do futuro, contos sobre uma mulher traída, mas não quebrada. Ela não deu nome à personagem, mas em cada linha, a presença silenciosa e constante de Julian pairava. Ele era a silhueta nas margens. Todas as manhãs, ela se sentava na varanda, envolta no casaco dele, lendo. Às vezes se perguntava se ele ainda se lembrava dela, mas no fundo, sabia que ele não precisava estar presente o tempo todo para provar isso. Julian Hart era o tipo de homem que não entrava na vida de alguém se não pretendesse ficar. E Alina começou a perceber. Algumas pessoas não vêm para te amar de imediato. Elas vêm para te ajudar a levantar, para te lembrar de que ainda existe bondade, para te lembrar de que, mesmo despedaçada, você ainda é digna de amor. A chuva havia parado fazia 2 semanas, mas Helena ainda se enrolava naquele casaco pesado toda vez que se sentava na varanda para ler. Não pelo frio, mas porque ele parecia um escudo invisível entre ela e o mundo que ela já não sabia como enfrentar. Numa tarde tranquila de sábado, com a luz do sol filtrando-se pelas árvores de carvalho, Alina fez sua primeira saída em semanas. Não para um lugar cheio, apenas uma visita à sua livraria antiga favorita, Madeline's Corner, escondida numa rua tranquila do French Quarter, um lugar onde o tempo parecia desacelerar, impregnado com o cheiro de papel antigo e música clássica suave. Ela entrou. O sino acima da porta tocou suavemente. O ar lá dentro permanecia o mesmo, acolhedor, amadeirado, gasto pelo tempo. Alina passou os dedos pelos lombos dos livros, reconectando-se com um ritual perdido. E então ela o viu. Julian Hart estava no balcão da frente segurando um romance de Hemingway, as sobrancelhas franzidas como se tentasse lembrar se já o havia lido. Vestia uma camisa branca simples, mangas dobradas até os cotovelos, e seu olhar, firme e indecifrável, ainda carregava aquela mesma gravidade tranquila que um dia acalmara sua tempestade. Helena deu um passo para trás instintivamente. Parte dela ainda não estava pronta. Mas, naquele instante, Julian levantou os olhos. Reconheceu-a de imediato, mas em vez de correr ou demonstrar surpresa, apenas sorriu, suave, calmo. "Olá, Helena", disse como se tivessem falado ontem. "Oi, Julian", ela respondeu, com a voz vacilante. "Faz tempo", ele assentiu. "Ainda deixo Janeire na prateleira de clássicos. Você disse que sempre era o primeiro lugar que olhava." Helena riu baixinho, um som que até a surpreendeu. "Você lembra das pequenas coisas." "Com as pessoas certas", disse Julian. "Não existem coisas pequenas." Ficaram em silêncio. Não era um silêncio constrangedor, mas aquele tipo que só existe entre duas pessoas que compartilharam algo não dito. "Como você está?" ele perguntou com olhos gentis, mas nunca invasivos. "Acho que estou aprendendo a ficar bem", ela disse. "Nem sempre é fácil, mas a cada dia acordo um pouco mais cedo, respiro um pouco mais fundo." "Fico feliz em ouvir isso", respondeu Julian. "E você?" ela perguntou. "Ainda está no hospital?" "Ainda", ele sorriu. "Corações ainda batem. Então, ainda tenho trabalho a fazer." Aquilo a fez rir. Rir de verdade. Pela primeira vez em semanas. "Café?" ele ofereceu, apontando para a cafeteria da esquina. Ela hesitou só por um instante, então assentiu. Sentaram-se numa mesa pequena do lado de fora, com a luz do sol alongando sombras pela calçada. O zumbido suave da cidade parecia se aquietar ao redor deles. A conversa fluiu devagar, sem pressa, sem esforço.
Julian falou sobre cirurgias recentes, pacientes que haviam lhe tocado. Helena falou das páginas que vinha escrevendo. Não para ninguém, apenas para sobreviver a cada dia. Quando o café estava quase no fim, Julian inclinou a cabeça e perguntou com suavidade: "Posso te acompanhar até em casa?" Alina ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Sabe, quando recebi aquele livro pensei, talvez eu possa confiar em alguém de novo. Eu não estava pronta então, mas agora." Ela o encarou. "Acho que gostaria de tentar. Só uma vez. Com a pessoa que ficou quando eu não tinha mais nada." Julian não respondeu de imediato. Apenas colocou a mão sobre a mesa, palma virada para cima. Um convite aberto. Sem pressa, sem pressão. Helena colocou a dela sobre a dele. Quando a luz desapareceu por completo, eles se levantaram juntos. Sem promessas, sem rótulos, apenas uma verdade. A porta havia se aberto novamente, e desta vez, Helena passou por ela por conta própria. Não havia marcos definidos naquele relacionamento. Nenhum primeiro oficial, nenhum post romântico online. Tudo entre Helena e Julian parecia respirar. Natural, sem esforço, acontecendo antes mesmo de perceberem. Encontravam-se algumas vezes por semana, às vezes apenas para sentar em silêncio juntos. Julian trazia livros antigos ou pãezinhos de canela da padaria da esquina. Alina passou a carregar contos que havia escrito, lendo-os em voz alta durante fins de tarde sob as árvores. Havia algo curativo na presença de Julian. Ele não pedia nada, não apressava, e pela primeira vez em anos, Helena se sentia vista. Não por quanto ela dava ou por quão bem escondia suas feridas, mas por quem ela realmente era. Naquela tarde sentaram-se em um banco de madeira, no Parque Oak Ridge, onde os bordos começavam a mudar de cor. Folhas caíam lentamente ao redor deles como uma cena de filme antigo. Helena falava sobre um ex-aluno que havia enviado um e-mail para agradecê-la por ensiná-lo a amar literatura, quando Julian de repente se virou. "Helena", disse com a voz suave como o vento, "acho que me apaixonei por você." Ela congelou. A história sumiu da sua mente como uma página arrancada de um livro. Ela o olhou, olhos arregalados de surpresa e medo. "Julian", disse baixinho, "você não devia ter dito isso." "Por quê?" "Porque..." Suas mãos se apertaram no colo. "Porque eu não sei se consigo acreditar nisso. Não em você, em mim. Eu não acredito que alguém poderia amar alguém como eu." Julian não respondeu de imediato. Ele simplesmente olhou para ela, sem alarde, sem mágoa, apenas com gentileza e tristeza. "Eu não te amo porque você é perfeita", ele disse. "Eu te amo porque você é real, e acredite ou não, esse amor ainda está aqui." Helena se levantou, não com raiva, mas porque o medo cresceu rápido demais dentro dela. Seu coração disparava. Imagens antigas voltaram como uma onda avassaladora. Travis, o quarto de hotel, aquela risada zombeteira, a vergonha da traição. "Me desculpa", ela sussurrou, dando um passo para trás. "Eu não consigo. Não agora." Julian se levantou, mas não a seguiu. "Eu entendo", disse ele. "Não vou te pressionar, mas estarei aqui, sempre que você estiver pronta." Ela se virou e foi embora, lágrimas escorrendo por seu rosto. Cada passo era uma guerra entre a esperança e o medo, entre querer acreditar e estar apavorada com a ideia de quebrar de novo. Naquela noite, Helena se encolheu na cama ouvindo uma gravação de voz de um poema que uma vez leu para Julian. "Talvez eu não seja difícil de amar, talvez eu só tenha amado quem não sabia como." E seu coração doeu. Não porque Julian a amava, mas porque ela não sabia acreditar que merecia esse amor. Nos dias seguintes, Helena tentou viver como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, tomava chá, rabiscava algumas linhas no caderno, caminhava pelo bairro. Cada passo a lembrava de que ainda estava ali.
ainda respirando. Mas dentro do ritmo dos seus dias, havia uma dor silenciosa que ela não sabia nomear. Um vazio em forma de Julian. Ele não ligava, não mandava mensagem, não aparecia. Exatamente como disse: estarei aqui quando você estiver pronta. Mas agora, Helena percebia que o silêncio dele não era suave. Ele ecoava. Ela sentia falta dele, do riso rouco quando falava sobre o hospital, do calor nos olhos dele quando ela lia algo em voz alta, do jeito como ele entregava chá de gengibre sem precisar perguntar. E sentia falta dela mesma quando estava com ele. Uma versão de Helena que não apenas sobrevivia, mas vivia. Uma manhã, ela voltou a Madeline's Corner. A cópia de Jane Eyre ainda estava na prateleira de clássicos, mas desta vez, sem cartão postal, sem lavanda, nada. Helena sentou-se no velho banco de madeira, os dedos tremendo levemente. Percebeu que havia se acostumado tanto com a presença silenciosa dele nas menores coisas, que sem elas sentia como se um pedaço de si estivesse faltando. Eu não fugi porque não acreditava que ele me amava, escreveu em seu diário. Fugi porque não sabia o que fazer se ele realmente amasse. Naquela noite, sua melhor amiga, Marisol, apareceu. Helena, disse Marisol, colocando uma caneca de café na mesa. Você não pode continuar se escondendo assim. Eu vi o jeito que você olha para o Julian. Isso não é só carinho. E se eu não for boa o bastante para ele? Helena sussurrou, com os olhos marejados. Você não precisa ser o bastante de nada, Marisol respondeu. Só precisa ser você. Se alguém merece te amar mesmo nos seus pedaços quebrados, é o Julian. E se você continuar hesitando, Helena, talvez seja você quem está machucando ele agora, não o seu passado. As palavras atingiram como uma pedra no peito. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde, relendo cada entrada do diário que havia escrito sobre Julian. Nenhuma linha era indiferente, nenhuma era incerta. Seu coração havia escolhido ele há muito tempo, mas sua mente, marcada e assustada, a impedia de admitir. Agora ela sabia. O amor nem sempre vem quando estamos prontos. Às vezes, ele vem para nos tornar prontos. Choveu de novo na sexta à noite. Não uma tempestade como a de quando se conheceram, mas uma chuva lenta e persistente, como se o céu também sentisse falta de alguém. Helena sentou-se à janela, observando cada gota traçar linhas no vidro. Nunca gostara de chuva, mas naquela noite parecia diferente, mais suave, como um sussurro, um chamado. Ela se levantou, pegou o velho casaco de Julian no cabide e o envolveu em volta de si. Não pensou demais. Apenas uma ideia pulsava em sua mente. Se ele ainda estiver esperando, não o faça esperar mais. Helena saiu para a chuva. Sem guarda-chuva, ela não precisava. Queria sentir tudo. Os postes lançavam luz dourada sobre seus cabelos encharcados. Seus passos ecoavam no asfalto molhado. Estranhos olhavam para ela. Uma mulher correndo pela chuva com fogo nos olhos. Mas Helena não se importava. Nunca estivera tão certa. Não deixaria um homem como Julian sair da sua vida. Quando chegou ao apartamento dele, não bateu imediatamente. Ficou ali, sem fôlego, o coração disparado, como se fosse se partir com a primeira palavra. Então levantou a mão e bateu 3 vezes. A porta se abriu. Julian estava ali. Não parecia chocado, não disse nada. Apenas olhou para ela, encharcada, tremendo, mas com uma firmeza no olhar que ele nunca tinha visto antes. Helena, ele sussurrou, mas ela o interrompeu. Não diga nada, murmurou entrando sob a luz do corredor. Deixa eu falar primeiro desta vez. Julian assentiu e deu espaço. Ela entrou, ainda trêmula, ainda sem ar, mas com um fogo dentro de si, mais forte que o medo. Eu errei ao fugir, começou. Errei ao deixar o passado falar mais alto que meu coração. Mas, Julian, eu senti sua falta. Senti falta do jeito que você apenas ficava, em silêncio, sem pressão, sem exigências.
Senti falta de cada pequena coisa que você fazia, sem nunca esperar agradecimento. Julian a olhou, os olhos suaves, não com perdão, mas com compreensão. Helena, começou ele, mas ela se aproximou e continuou. Eu te amo, disse com clareza. Com certeza. Lágrimas se misturando à chuva em seu rosto. Não porque você me salvou, não porque eu precisava de alguém, mas porque quando estou com você, não preciso ser nada além de mim mesma, e pela primeira vez, eu acredito que sou digna desse amor. O ar no apartamento ficou parado. Eles ficaram ali, a chuva sussurrando suavemente do lado de fora. Julian levantou a mão, enxugando uma gota, de chuva ou de lágrima, do rosto dela. Eu nunca deixei de te amar, ele disse. A voz suave como o vento. Então ele a puxou para seus braços, não com urgência, não com força, mas com uma firmeza capaz de juntar todos os pedaços quebrados dela. Helena apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo o ritmo profundo e constante de seu coração. Aquele coração que estivera esperando por ela o tempo todo. O amor depois da tempestade não era barulhento, crescia como um novo broto, silencioso mas forte. Julian e Helena passaram a se ver com mais frequência. Cafés da manhã tranquilos, tardes lendo no parque, noites silenciosas, mas cheias, sentados lado a lado. Helena começou a aceitar o amor, não como um milagre repentino, mas como algo natural, algo que chega quando é a hora certa. Então, um dia, a mãe de Helena convidou Julian para jantar. Só uma refeição simples, ela disse. Afinal, devo conhecer o homem que faz minha filha sorrir assim. Helena ficou ansiosa a semana inteira, não por causa da mãe, mas por causa do pai. Ele nunca havia dito em voz alta, mas Helena sabia que ele não a perdoara pelo noivado com Travis. Para ele, aquilo tinha sido fraqueza, uma mancha em seu orgulho como pai. Naquela noite, a mesa de jantar estava cuidadosamente posta, as luzes suaves, o aroma da comida quente preenchendo o ar. Julian chegou pontualmente, trazendo cravos para a mãe de Helena e uma garrafa de vinho tinto para o pai. Sua mãe sorriu calorosamente. O pai apenas assentiu, curto, distante. O jantar passou devagar. Helena sentia a tensão em cada centímetro de si. Tinha medo do olhar do pai. Temia as perguntas que poderiam soar educadas, mas cortavam fundo. Então veio a que ela mais temia. O que exatamente você planeja fazer com minha filha? Ele perguntou, pousando o copo, a voz calma, mas firme. Julian ergueu a cabeça, encarando-o diretamente, não com desafio, mas com sinceridade. Não tenho grandes planos no momento, ele disse. Só quero amá-la, dia após dia, da melhor forma que eu souber. O silêncio caiu, espesso como se ouvisse o tic-tac do relógio. A mão de Helena se fechou sob a mesa, mas então algo inesperado aconteceu. Seu pai assentiu lentamente. Então faça o melhor para cumprir essa promessa, ele disse. Sem sorrir, mas também sem frieza. Naquela noite, ao se afastarem da casa, Helena apertou a mão de Julian com força. Eu nunca pensei que poderia ter isso, ela sussurrou. Ter o quê? Alguém que não apenas me ama, ela disse, mas escolhe entrar no meu passado e não tem medo dele. Julian apertou sua mão suavemente. Não tenho medo do seu passado, Helena. Só tenho medo de que um dia eu não esteja ao seu lado. Ela o olhou, os olhos brilhando na noite. Você sempre será esse alguém, ela disse. A vida depois daquele jantar em família se desenrolou como um sonho suave. Julian e Helena não se apressavam, não precisavam de grandes gestos, mas o que compartilhavam crescia mais profundo a cada dia, constante, luminoso, como a luz da manhã, até que, numa tarde de quinta-feira, Helena estava no meio de uma aula quando seu celular começou a vibrar sem parar no bolso. Ela ignorou. Então o nome de Marisol apareceu pela terceira vez. Ela se desculpou e saiu para atender.
Em 10 segundos, todo o ar saiu de seus pulmões. Helena, o Julian sofreu um acidente. Ele está na emergência. Ela não se lembrava de ter saído da escola, só da chuva começando a cair novamente. A chuva sempre voltava quando seu coração estava prestes a se partir. Ela odiava hospitais, o cheiro antisséptico, as luzes brancas cegantes. Mas agora, aquele lugar continha todo o seu mundo. Marisol a encontrou no corredor, os olhos vermelhos e inchados. Ele foi atropelado atravessando a rua perto da farmácia. Traumatismo craniano. Ainda não acordou. Helena não disse nada, não chorou. Entrou na UTI como um fantasma. Julian estava lá, imóvel, tubos por toda parte, seus traços quentes agora pálidos e sem vida. Julian, ela sussurrou, sentando-se ao lado dele. Você prometeu que não ia embora, lembra? Pegou sua mão. Fria, mas ainda dele. Ainda a mão que um dia enxugou lágrimas do rosto dela na primeira chuva. As horas seguintes foram um inferno. O médico disse que ele precisava de tempo. Podiam ser horas, dias, ou pior. Ela foi para casa ao amanhecer, esgotada, mas incapaz de dormir. Sentada à escrivaninha, abriu o diário e escreveu sua primeira linha em semanas. Se você não acordar, não vou perdoar este mundo. Mas se acordar, nunca mais vou deixar você ir. O segundo dia passou. Nada mudou. No terceiro dia, ainda nada. Helena começou a ler para ele. Cada página que havia escrito, cada linha escondida. Lia como se sua voz sozinha pudesse trazê-lo de volta. Julian sabe, ela sussurrou. Eu nunca acreditei que merecia ser amada, mas você me ensinou a acreditar. Agora é minha vez de segurar você. Na tarde do quarto dia, assim que terminou de ler um poema, o dedo dele se mexeu. Helena congelou. Julian, ela chamou, o coração disparado. Um suspiro fraco e então aqueles olhos, os que ela temeu nunca mais ver, se abriram lentamente. Aí está você, ele sussurrou. E dessa vez, ela não chorou de dor. Chorou porque sabia. O amor verdadeiro não é fácil de encontrar. Mas se você esperar o suficiente, ele nunca vai embora. 1 ano depois, choveu de novo. Não uma chuva triste ou uma tempestade. Apenas uma garoa suave da manhã, caindo gentil sobre o telhado, misturada ao cheiro de café e a música leve tocando na pequena cozinha deles. Helena serviu chá para Julian. Ele estava sentado à mesa, lendo um romance antigo, uma perna ainda levemente enfaixada, a lembrança final do acidente do ano anterior. Devo colocar mais mel? Ela perguntou, seus movimentos já automáticos. Um pouquinho mais? Ele sorriu, os olhos ainda na página. Você sempre sabe o quanto é suficiente. A vida deles não era barulhenta, sem anel de diamante, sem grande casamento. Ainda não eram casados, não tinham uma casa própria, nem planos para 3 anos à frente. Mas tinham um ao outro todos os dias, nos menores gestos, nos olhares silenciosos, e às vezes, como naquele dia, desaceleravam apenas para lembrar. Após o café da manhã, Helena entregou uma carta a Julian. Escrevi isso na noite em que você estava inconsciente. Nunca achei que realmente fosse conseguir te dar. Julian abriu e leu devagar. Julian, se você não acordar, talvez eu continue vivendo, mas será uma vida sem a melhor parte de mim. Se você acordar, deixe-me te amar de verdade, por completo, sem hesitação. Ele a olhou, não disse nada, apenas a puxou para perto, abraçando-a com força. Você fez exatamente o que escreveu, ele sussurrou. E você também, ela disse, repousando a cabeça em seu ombro. Eles não precisavam de um final de conto de fadas, porque para eles cada dia juntos, por mais comum que fosse, já era algo extraordinário.